O sol parou no meio do céu durante uma batalha lá nos tempos de Josué. Mas acontece que nos dias de hoje, muita gente acredita que a Bíblia está errada quando descreve esse importante milagre. Ou seja, como pode o sol parar se é a Terra que se movimenta ao redor dele, se é a Terra que gira em torno do sol? Vem comigo então que nesse vídeo eu explico mais detalhe a respeito desse grandioso evento. Olá pessoal, Anderson de Aguiar aqui com vocês mais uma vez e hoje para explicar de uma vez por todas essa dúvida cruel que vem tirando aí o sono de muita gente. Eu exagerei agora, né? Mas bora para o vídeo de hoje. A passagem que conta este evento está localizada então no livro de Josué, no capítulo 10, no versículo 12, que diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. Mas como é de costume aqui no canal, eu vou trazer então o contexto envolvendo essa batalha, para entendermos então o que levou Josué a dar essa ordem para o sol e para a lua pararem no meio do céu. Se você separar um tempo aí para ler o capítulo 10 de Josué, vai observar que está naquele momento acontecendo uma conspiração para atacar a cidade de Gibeão. Mas afinal de contas, que cidade é essa? Aonde fica Gibeão? Que povo era esse? Naquele momento da história, Jerusalém, que estava liderando aí essa turma que estava se reunindo para lutar contra Gibeão, não era a capital de Israel ainda, não era. Mesmo porque ela já existia antes mesmo do povo judeu chegar ali na terra prometida. Acontece que depois que Josué derrubou então as muralhas de Jericó, naquela vitória importante, ele vinha então de muitas vitórias, vencendo ali muitas batalhas na conquista ali daquela região, e a sua fama então estava crescendo cada vez mais entre os seus inimigos, entre os povos vizinhos. E Gibeão era uma dessas cidades que sabiam do poder bélico do exército de Israel. A fama desse exército, do exército de Israel, estava tão grande que ou as nações temiam ou elas queriam a todo custo vencê-la. No capítulo 9 de Josué, nós aprendemos que ao saber da fama do exército de Josué, os moradores de Gibeão ficam ali morrendo de medo, pois sabiam que a bênção de Deus estava sobre eles. Eles tinham conhecimento do poder de Deus, de que Deus estava com aquele povo. Ou seja, naquele momento então, nenhum exército era páreo para Josué. Para Josué e seus homens, o seu exército era muito poderoso, além da bênção, do poder, da força que Jeová dava a eles. Mesmo assim, algumas nações então planejavam se unir para juntos vencerem a Josué. Observe que no primeiro momento que eu trago este estudo, eles estavam querendo vencer Gibeão, mas eu estou trazendo o contexto. Então no capítulo 9, eram 6 reinos, preste muita atenção, eram 6 reinos que se juntaram para poder vencer a Josué. Este era o plano deles. Eles só não sabiam se daria certo. Eles estavam planejando. O versículo conta que eram 6 reinos, né, que planejavam então esse ataque. Ó, os heteus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus, e preste bastante atenção nos heveus, e também os jebuseus. Mas no meio daquela conspiração, então, estava a cidade de Gibeão, e é esta cidade que nós vamos conhecer. O problema é que Gibeão era uma dessas cidades, era justamente do povo dos heveus, que estavam ali, junto com aquelas 6 nações, que pretendiam, então, guerrear contra Josué, contra os seus homens. Mas o povo não era bobo, o povo dali acreditava que não poderiam sobreviver a uma guerra com aquele rei de Israel, Josué. Os versículos então 3, 4, 5 e 6 desse capítulo 9 revelam então qual foi a atitude que alguns moradores daquela cidade tomaram. Acredito eu que eram alguns homens importantes da sociedade, a Bíblia não menciona, mas eu digo que eles tomaram ali uma atitude ousada, uma atitude corajosa. Eles precisavam fazer alguma coisa diante dessa possibilidade de uma guerra estourar ali, uma guerra sangrenta,
Uma guerra que chegaria ali na cidade e destruiria tudo o que eles conquistaram. Eles não queriam pagar o preço por causa da decisão do rei deles. Nós vamos ler então esses 4 versículos para a gente compreender, entender esse contexto. Vamos lá. E os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos seus pés sapatos velhos e remendados, e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué, ao arraial, a Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, fazei, pois, agora acordo conosco. Acontece, gente, que Gilgal era próximo de Gibeão, e eles decidiram então que era melhor fingir que estavam andando há muitos dias, uma distância muito grande, até chegarem ali no acampamento de Gilgal, já que Josué e seus homens precisavam então acreditar na história deles. Eles tinham que ser convincentes com a história. Se por um segundo Josué desconfiasse que eles eram cidadãos heveus, eles corriam risco até de morte. Então, era tudo ou nada. Eles precisavam ter essa certeza de que daria certo. Eles tinham essa confiança, né? Mas corriam o risco também de morrerem. É claro que para completar então o plano, eles precisavam demonstrar ali temor e reverência ao Deus Supremo, ao Senhor Jeová. E essa confiança, ela precisava ser genuína, não poderia ser fingimento. Mesmo porque eles realmente acreditavam que Deus estava com aquele povo. Josué, então, se convence, é claro, que eles foram enviados por um rei distante e fazem ali um acordo para que Josué e o seu exército não destruíssem aquele povo quando fossem chegar ali, quando fossem visitar aquela cidade, porque aquele povo demonstrou, através de seus embaixadores, reverência, então, ao único Deus. Eles provaram isso, né? Para selar, então, o acordo, os príncipes da congregação juraram, em nome do Senhor Deus de Israel, que não iam ferir ninguém daquele povo. Existia, então, um acordo entre os dois. Um fato curioso é que eles fizeram isso sem consultar a Deus. Será que ia dar bom? Bem, eu falo isso porque Josué, além de líder, também era profeta de Israel, e inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal, e o link está aí na descrição para vocês assistirem, é claro, depois que terminarem esse vídeo. Ó, tá curtindo esse assunto de hoje, né? Curioso para ver o final? Então aproveite essa pausa e já clica aqui para se inscrever e ativa o sino para não perder as outras histórias que eu vou trazer aqui no canal a respeito de Josué, a respeito de outros personagens bíblicos e importantes, é claro, da nossa querida Bíblia Sagrada. Muito bem, depois do juramento feito, aquelas pessoas se juntaram a Josué, se juntaram a seus homens e partiram então rumo em direção aos 6 reinos que declararam, é claro, guerra ao povo de Israel. Eles estavam em clima de guerra já. De Gilgal até as cidades inimigas foram então 3 dias de viagem, 3 dias de caminhada. E quando chegam lá, para surpresa de todos, eles descobrem então a verdade sobre os falsos embaixadores. Josué e o seu povo, toda a nação de Israel, o exército, todo mundo descobre a farsa. A máscara caiu, a casa caiu geral para todo mundo. Agora, o povo de Israel, Josué, eram obrigados a cumprir então com o acordo feito, né, por causa do juramento. Um juramento havia sido feito. Naquela altura do campeonato, quebrar esse juramento iria atrair a ira de Deus, e eles não queriam isso. Eles precisavam de fato da bênção de Deus. Deus estava com eles, mas eles não podiam quebrar esse juramento. Então eles foram obrigados a cumprir com a promessa feita. O povo de Israel até que murmurou ali, reclamou com os líderes, mas os príncipes afirmaram então que não poderiam voltar atrás. Prometeu? Fez juramento? Agora tem que cumprir. É regra, e regra tem que ser cumprida. É a lei. Resumindo, Josué não tinha tempo nem saco para ficar ali discutindo a respeito de picuinhas. Era fichinha para ele isso daí. Então, o que ele faz? Faz o que todo homem faz, inclusive homem de Deus. Ele mantém a sua palavra. Ele não mata ninguém ali da cidade de Gibeão, então sela um acordo ali com a cidade, com o rei da cidade. Quando nós chegamos então no capítulo 10,
nós vemos o rei de Jerusalém ficar com medo ao ouvir então as vitórias de Josué. As histórias que chegavam ao seu ouvido eram histórias reais, histórias de vitórias e principalmente de muito sangue derramado. Josué chegava sem dó, matando todo mundo. Ele fica preocupado porque descobre também que o povo de Gibeão fez um acordo com o líder profeta. Isso porque ele contava com aquele povo, já que eles eram uma cidade muito grande e tinham os homens mais valentes daquela região. Ou seja, agora Josué tinha um inimigo a menos, que virara aliado dele. Contudo, o rei Adonisedeque de Jerusalém não fica parado. Então ele convoca os seus 4 reis aliados, Oão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute, Jafia, rei de Laquis, e Debir, rei de Eglon. O plano agora era atacar então Gibeão antes que eles se unissem a Israel. Mesmo porque já era tarde, né? Eles já estavam unidos, o acordo já tinha sido selado. Mas na cabeça deles, se derrotassem o povo de Gibeão, Josué não ficaria tão forte como eles imaginavam. E de fato ficaria mesmo. Acontece que agora a bênção de Deus estava sobre Gibeão, já que o pacto selado entre as duas nações estava valendo naquele momento. Deus sabia que aquele povo o reconhecia então como seu Senhor. Jeová, claro, manteria a sua decisão de honrar, é claro, o acordo que Josué fez. Foi Josué quem deu a palavra e Deus foi lá e honrou o acordo dele. Deus honrou a palavra de Josué. Olha só que importância Josué tinha para Deus. Josué tinha o aval de Deus, tinha de fato a bênção de Deus. A Liga dos 5 Reinos então chega junto, chega forte ali, cerca a cidade de Gibeão e parte para o ataque. Na mesma hora, eles enviam alguns homens até Gilgal para pedir socorro a Josué, que no mesmo instante, não pensa 2 vezes, parte com todo mundo para a batalha com os seus homens. Ele não perde tempo, já sobe porque eram 3 dias de caminhada. No versículo 8, o Senhor então disse a Josué: não os temas, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles poderá resistir. Existia a bênção de Deus naquele momento. Moral da história: em 3 dias Josué chega novamente em Gibeão, se une ali com o exército aliado e os dois partem com tudo na batalha contra os 5 reinos. E eu vou resumir essa parte da história e pular para o exato momento em que Josué fala com Deus lá no versículo 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Depois eu faço um vídeo completo a respeito dessa batalha, combinado? Vamos agora focar aqui e partimos para a segunda parte desse estudo e explicar o que realmente aconteceu quando Josué mandou o sol parar de se movimentar. Afinal de contas, o sol parou mesmo ou foi a terra que parou? A Bíblia está errada nessa questão? Nós precisamos observar atentamente que o narrador aqui está descrevendo um evento através do seu ponto de vista, através de uma perspectiva diferente, que por sinal não se trata então de uma observação científica, e sim apenas de uma descrição. Nada de complicado aqui. Há quem diga então que Deus prolongou aquele dia para que Josué terminasse a batalha contra os 5 reinos. Se essa visão for correta, e eu acredito que seja, chegamos à conclusão que seria então necessário aumentar o número de horas deste dia, já que o versículo 13 então afirma que o sol parou no meio do céu e ficou ali quase que o dia inteiro. Em muitas regiões aqui no nosso Brasil, o sol está no meio do céu por volta do meio-dia, certo? E na maioria dos lugares é assim. Imagine então que ele tenha ficado parado aí por mais ou menos umas 6 horas. Eu vou jogar por cima, pode ser que tenha ficado mais ou pode ser que tenha ficado menos.
Seria então como se o tempo congelasse, como se o relógio parasse então por esse período de 6 horas. Pessoal, isso é uma observação minha, tá? Eu estou tentando explicar o evento de uma maneira mais simples possível, da maneira mais objetiva possível. E esse foi então o tempo necessário para Josué terminar a batalha enquanto fosse dia, enquanto o sol estivesse no alto. Por outro lado, tem gente que acredita que Deus deu apenas ali uma sombra para proteger os seus filhos durante a batalha, igual aquela nuvem que protegeu o povo de Israel, né, enquanto caminhavam os 40 anos pelo deserto. Isso depois de terem saído do Egito. Vocês estão lembrados disso, né? Tem vídeo aqui no canal falando a respeito disso. Bem, essa segunda opção eu nem levo em consideração, nem acredito nisso, já que os fatos apontam claramente que o sol ficou ali parado a todo vapor, queimando a modelo de todo mundo. Não tinha sombra, era sol mesmo, mas era no calor da batalha mesmo, era para arrepiar, era para matar geral. Então, sem chance de ser verdadeiro. Eu descarto, particularmente eu descarto. Vocês acreditam nisso? Vocês concordam comigo? Então, comente aqui embaixo dizendo para eu saber e depois conversar um pouco com vocês lá nos comentários. Agora, em relação a Deus prolongar o dia, nós devemos mais uma vez atentar que o narrador, então, está descrevendo ali o evento sob o seu ponto de vista, é claro. Sendo assim, ele observa o ocorrido em relação ao plano terrestre, à própria Terra. Ou seja, se ele estivesse lá no espaço, voando numa nave espacial, numa estação espacial, a perspectiva do evento seria outra, ele estaria enxergando de uma outra forma. Pois tudo depende, gente, de como nós vemos as coisas e a posição que nós estamos diante delas. Sem falar que o narrador não tinha a pretensão e também nem a capacidade técnica de dar explicações científicas e sim apenas e simplesmente contar o que estava acontecendo. Mesmo porque naquela época eles não tinham este conhecimento a respeito do movimento dos corpos celestes. Nós sabemos que todas as coisas no universo, todos os corpos celestes se movimentam. Até mesmo as galáxias se movimentam. Eles não sabiam naquele momento que a Terra é que gira em torno do Sol. Ainda assim, nos dias de hoje, mesmo sabendo a verdade e conhecendo como funciona, a gente olha para o céu e vemos o Sol, nós vemos a Lua se movimentar. Isso porque é a impressão que a gente tem, porque nós estamos olhando de uma diferente perspectiva. Inclusive, nós usamos termos como o Sol está nascendo ou o Sol está se pondo, o que de fato não acontece. Mas é assim que nós percebemos o movimento do Sol durante o dia e o movimento da Lua durante a noite. Afinal de contas, a prova deste movimento é que as sombras se movimentam aqui embaixo da Terra. Vocês não concordam? Já perceberam como a sombra troca de lugar no decorrer do dia? Então é uma percepção, uma impressão que nós temos, é uma ilusão de ótica, vamos dizer assim. Nós vemos a sombra se movimentar, é um fato, porque é assim que nós estamos enxergando. Portanto, levando em consideração essa questão da perspectiva, chegamos à conclusão que a Bíblia não errou ao descrever que o Sol parou. No entanto, isso não diminui o milagre que aconteceu naquele dia. Muito pelo contrário, é um milagre enorme. Considerando então que o Sol parou na perspectiva terrestre e que a Terra parou na perspectiva espacial, não podemos explicar então o fato da gravidade continuar mesmo a Terra estando parada. Mesmo porque é de conhecimento de todos nós. Nós sabemos que a força gravitacional existe justamente pelo movimento que a Terra faz em torno de si mesma. Ou seja, existe a força centrífuga, a força G, aquela força que puxa todas as coisas para o centro da Terra. Teoricamente, então, se a Terra parar hoje, agora, nesse momento, a força gravitacional não existe mais e tudo que existe aqui embaixo, e todos nós somos arremessados para o espaço. Seria uma catástrofe, né? Tem como explicar isso? Você consegue explicar isso? Eu acredito que não, eu não consigo explicar. Afinal de contas, milagre não se explica. Há quem diga que milagre se vive, basta ter fé. Eu tenho fé. Talvez você não tenha a respeito disso. Portanto, a Bíblia então não errou nesse relato. O Sol ficou parado ali no meio do céu quase que o dia inteiro,
Josué conseguiu finalmente vencer os 5 reinos para, enfim, conquistar todas as cidades daquela região. Agora só nos resta esperar o próximo vídeo aqui no canal. Então já deixa o seu comentário aqui embaixo, deixa também o seu like se você gostou da aula de hoje. Não saia desse vídeo sem se inscrever no canal e ative o sino para você receber todas as notificações e, é claro, não perder mais nenhum vídeo. E é claro, né? Obrigado de coração pela audiência, pelo carinho de cada um de vocês. E não esqueça de Deus, porque Ele não esquece de você. Receba o meu forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!